Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo isso, mas espero que você esteja bem. Mas e aí? Tem cura? O que a gente tem de concreto até agora? Vou dar uma dica para vocês. Começa com na e termina com da. Exatamente. Nada. Mas você com certeza já ouviu falar que tem remédio para Covid-19. E nós já sabemos que isso é uma grande mentira. Nenhum, sabe, gente? Nenhum medicamento tem eficácia comprovada pelos estudos que foram feitos até hoje. Apenas existem estudos sobre isso. Eu vou mostrar agora para vocês o que está sendo estudado para fazer a gente sair dessa. Em relação a medicamentos, nós temos os antivirais, o Remdesivir, que estaria agindo numa proteína específica do coronavírus, impedindo a ligação dele nas células. Estão sendo feitos testes in vitro, clínicos sobre isso. O Lopinavir e o Ritonavir, que são combinados nessas duas versões que a gente tem aí vendidos por laboratórios, na versão do Aluvia e do Caletra. Esses medicamentos também são antivirais, então eles agem evitando que o vírus consiga se disseminar ou até mesmo que o vírus consiga se ligar ao hospedeiro, ou seja, se ligar às células do nosso corpo. E nós temos os famosos cloroquina e hidroxicloroquina, que também são antivirais bem conhecidos, são antimaláricos, então a gente sabe que eles evitam a ligação dos vírus que provocam a malária às células. A gente também sabe que eles são moduladores do sistema imunológico, então doenças autoimunes como o lúpus e a artrite reumatoide, ele é recomendado porque ele possui essa capacidade de modular o sistema. Foi estudado para a Covid, testes in vitro mostravam que ele era efetivo para evitar com que o SARS-CoV-2 entrasse em contato com as células e infectasse-as, mas vendo isso em pessoas, a gente não tem nenhum estudo que seja capaz de mostrar que alguma coisa está acontecendo de boa quando você toma a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Porque a gente sabe, né, que para acontecer isso, para que a pessoa tome, ela tem que ter um acompanhamento médico no sentido de que tem que ter um cardiologista ali, porque a cloroquina e a hidroxicloroquina são extremamente perigosas. Elas induzem a arritmias cardíacas, elas são perigosas porque elas deixam as pessoas mais vulneráveis. Então, assim, apesar daquele estudo da Lancet que foi refutado, que falava em 96 mil pacientes, que, mais uma vez, eu ressalto, a mesma comunidade científica que faz o estudo é a mesma também que vai lá criticá-lo quando é necessário. Então foi um cientista que foi lá verificar e viu que não tem comprovação desses resultados, mas nós temos vários outros resultados de outros estudos que mostram que essas duas substâncias não têm efeito nenhum quando utilizadas no tratamento da Covid-19. Muito pelo contrário, elas tornam os pacientes muito mais suscetíveis a qualquer problema cardíaco por essa cara que eles têm, por essa questão que eles têm com as arritmias cardíacas. E, de novo, a ciência não tem lado. O resultado é aquele.
quer o pesquisador goste ou não. Às vezes a gente quer um resultado. E existe até um nome para isso, é paixão à hipótese. Quando o pesquisador se deixa levar, ele não deve ser levado a sério. A pesquisa dele não deve ser levada a sério. Ela tem que ser desconsiderada, deve ser, digamos assim, realmente descartada, porque os pacientes não podem ser enganados por um remédio que não funciona. A gente também tem as terapias indiretas, ou seja, aquelas terapias que vão agir não diretamente no vírus, mas vão ter um outro efeito. Aqui, essas duas terapias indiretas são exemplos de anticorpos que são utilizados para se tratar de outras doenças, mas que já mostraram ter um resultado um pouco assim, realmente promissor no combate. A gente tem o Kevzara e Actemra, são esses dois aqui, que possuem o tocilizumab e o sarilizumab, então a combinação dos dois. E a gente tem a combinação do baricitinib e o Jakafi, que também tem outros nomes dependendo do lugar, que é o ruxolitinib. Então eles agem junto, só que são medicamentos um pouco assim pesados para serem tomados, entende? Então existe uma certa cautela para que eles sejam prescritos, porque eles têm efeitos colaterais muito indesejados. Então a gente não pode fazer com que o paciente também tenha que escolher entre qualidade de vida ou se curar de uma doença. Realmente é uma decisão muito injusta se pôr na mão de alguém que está numa cama, num leito de hospital. Bom, a gente tem nas diretrizes para diagnóstico e tratamento da Covid-19 do Ministério da Saúde todos esses medicamentos aqui. Hidroxicloroquina e cloroquina, tratamento experimental, uma antibiótico-terapia. Isso aqui tem que ter mesmo, porque os pacientes ficam debilitados, então podem ser infectados por infecções oportunistas de micro-organismos. Porém, é só uma questão de praxe mesmo, para que o paciente não tenha riscos de contrair uma doença bacteriana, por exemplo. Corticosteroides são anti-inflamatórios potentes, também são experimentais, porque eles sobrecarregam muito fígado, principalmente, mas eles são muito úteis para barrar a resposta inflamatória exacerbada que a gente vê nas tempestades de citocina, como eu já comentei com vocês. A gente tem IECAS e BRAS, que são antihipertensivos. Então, eles são utilizados para diminuir a pressão sanguínea, porque a gente tem lá no pulmão uma vasodilatação muito forte. Então, quando a pressão aumenta e a gente tem aquela questão do trombo se formando, as chances da gente ter um trombo evoluindo para um acidente vascular cerebral é alta. Então, ainda assim, é apenas uma tentativa. A gente tem que tocilizumab como um tratamento experimental para COVID. O tocilizumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado, ou seja, é um anticorpo produzido em laboratório para ficar muito parecido com os nossos organismos e é utilizado para tentar marcar alguns patógenos. Nesse caso, a gente quer tentar marcar o Covid-19, quer tentar marcar o coronavírus. Então, o tocilizumab é utilizado experimentalmente
para tentar evitar a infecção e a disseminação pelo corpo para que o organismo não seja todo afetado. Ele já é utilizado para algumas questões de doenças, principalmente as autoimunes, porque ele tem esse poder de inibição, principalmente na IL-6, o tocilizumab. E a gente tem a ivermectina, que é um medicamento que é utilizado principalmente muito na indústria farmacêutica veterinária para combate de vermes. Para combater vermes, principalmente vermes como oncocercose, escabiose, filariose. Também é usado em infestações de piolho, sarna. Então, assim, é realmente um daqueles gols que se sair a gente vai ficar muito feliz, mas a gente não esperava. Mas, como muita gente deve estranhar, é sim um medicamento muito estranho para estar sendo utilizado no nosso organismo, mas tudo tratamento experimental. Antagonistas do receptor de endotelina. Tratamento experimental. Aqui a gente tem a utilização, então, daqueles anticoagulantes. Justamente porque a gente vê nos estudos que há formação de trombos, a gente vê que também há uma certa quantidade de pacientes que desenvolvem o AVC, mas esses antagonistas têm esse papel de tentar diminuir esse risco, só que eles também têm efeitos colaterais, né? Então, sempre o problema dos tratamentos experimentais são os efeitos colaterais. Tanto que todos esses tratamentos experimentais que a gente tem aí, o paciente tem que assinar um termo de livre consentimento. Um termo de livre, esclarecido e um termo de consentimento livre e esclarecido para dizer que se acontecer alguma coisa, o Estado brasileiro não tem culpa porque você está querendo. Terapia com plasma. Terapia com plasma de convalescentes, ou seja, pegar plasma de pessoas que já tiveram Covid e usar em pessoas que estão ali na cama, no leito de hospital. Isso tem tido resultados promissores nos estudos, mas ainda não é uma unanimidade. Então, assim, é do mesmo jeito, são estudos. Atazanavir é um antiviral utilizado já, que também é uma questão, assim, por precaução, vamos tentar o que a gente já tem, porque isso, principalmente, esses medicamentos são utilizados principalmente em pacientes graves, onde você já não tem muito para onde correr. Entende? E aí você tem que pensar na vida do paciente, e no caso, quem assina o termo não é o paciente, e sim a família, entre o que onde a gente já está num tempo assim de exatamente não saber o que a gente pode fazer. É um momento em que a gente não sabe para onde correr. E a gente tem inibidores da JAK1 e 2, que são vias, que são proteínas quinases, ou seja, são proteínas que atuam em outras proteínas, que vão atuar transferindo fosfatos de ATPs, então elas pegam energia da célula e transferem para as proteínas e acabam inativando elas. Então esses inibidores de JAK1 e 2, eles têm por objetivo
parar a ação dessas duas proteínas que são associadas a algumas vias. Ou seja, o que elas fazem vira uma cascata de reações. Então, se você bloqueia essas reações, você acaba diminuindo as reações inflamatórias. Então, são também tratamentos experimentais, porque nós já sabemos que o coronavírus ele induz a uma resposta muito inespecífica. Então, bloqueando uma via, não vai ser assim que a gente vai conseguir realmente, com certeza, fazer qualquer coisa. Esse termo, esse texto, fica em negrito no topo da página em que esses medicamentos estão colocados. Então, é assumido pelo próprio Ministério, quando ele disponibiliza esse encarte para os profissionais de saúde, que até o momento não existem evidências robustas de alta qualidade que possibilitem a indicação de uma terapia farmacológica específica para a Covid-19. Desde o final de 2019, vários estudos estão sendo realizados na busca de alternativas terapêuticas para o tratamento da Covid-19, os quais são descritos abaixo. Então ele fala que esses tratamentos não são tratamentos que têm confiança. São apenas tratamentos que estão sendo estudados ainda. Então, assim, realmente, quando a gente vê ivermectina aqui, não é porque a gente já bateu o martelo que ela é. Não, ela mostrou um bom comportamento in vitro, como a hidroxicloroquina e a cloroquina, mas a gente precisa de resultados clínicos. E aí a gente precisa testar em animais roedores, em animais não roedores, fazer experimentos de fase 1, 2 e 3, que a gente utiliza seres humanos, diferentes números de seres humanos, e isso tudo é para garantir que todos, quando tenham problemas com a Covid-19, não tenham que lidar com esse problema. Então, mesmo com essa lista de medicações pelo Ministério da Saúde, e mesmo com esse aviso em negrito alertando que nenhum desses medicamentos possui qualquer comprovação de eficácia, muitas pessoas optam por tomá-los. E depois se curam atribuindo a um desses remédios. Mas a terapia da Covid-19, ela já é naturalmente, pelo menos a antibiótico terapia, corticosteroides, no caso de pessoas que já estão com um nível mais elevado, né, de severidade na doença. A gente também tem os antihistamínicos, por exemplo, pode ser heparina, pode ser receptor de inutelina. Então, assim, tudo isso na intenção de evitar a formação de trombos, porque isso é uma coisa que já está um pouco sólida na patogênese da doença. E aí a gente pode adicionar um desses, porque não vai ser um só medicamento. Se for, por exemplo, se uma pessoa hoje falar que foi curada pela hidroxicloroquina e a cloroquina, provavelmente ela vai estar equivocada, porque são vários medicamentos, ou ela pode estar falando a verdade, que a gente vai saber só depois de muitos testes. Mas a intenção dos estudos é que as pessoas não tenham que passar pela essa insegurança de não saber se a hidroxicloroquina e a cloroquina ou se o tocilizumab são bons o suficiente. Então é importantíssimo que esses testes sejam feitos para comprovar, para mostrar, para que as pessoas possam confiar no medicamento, que até ajuda no tratamento. Confiar mesmo, confiar que não é simplesmente uma terapia experimental, que ali tem um medicamento que funcionou pelo menos em X pessoas, em vários estudos, então já é algo consolidado, então já ajuda.
nós temos os anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais, um nome muito esquisito, mas a gente já viu alguns ali atrás, com aqueles nomes esquisitos, Zumab. Mas o que são os anticorpos monoclonais? Os anticorpos monoclonais são anticorpos produzidos por meio de uma seleção de células que produzem anticorpos específicos. Essa seleção produz esse chamado hibridoma, que é uma célula que seja mais potente às reações a esse antígeno, na qual a gente imuniza o rato. Então a gente pega essa célula, a gente faz uma seleção para ter somente essa célula. A gente faz um teste, que a gente chama de ELISA, para verificar se essas células a gente tem se a gente tem os anticorpos que a gente quer. Depois a gente tenta aumentar esses anticorpos. Então, eles são clonados na superfície dessas células. Ocorre a clonagem. Selecionado, então a partir dessas células, ocorre a produção de anticorpos e esses anticorpos são clonados, digamos assim, são reproduzidos. Essa célula ela é imortalizada, guardada para produzir mais anticorpos. E esses anticorpos são utilizados para o tratamento. Nós temos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, estudos com anticorpos para tratar a Covid-19, que foram noticiados pela FAPESP, em um projeto que é financiado por ela. E nós temos também, no mundo, a pesquisa com anticorpos monoclonais para bloquear o o avanço da Covid-19, bloquear, então, a infecção pelo SARS-CoV-2. O que a gente tem utilizado são anticorpos monoclonais que não são específicos para o SARS-CoV-2. São anticorpos monoclonais que a gente já usa naturalmente para outras infecções, para outras doenças. Então, a gente está reaproveitando esses medicamentos aqui, nesse sentido de usar a atividade monoclonal. Esses estudos estão tentando produzir anticorpos monoclonais que sejam específicos para os coronavírus que a gente está tentando combater hoje. E também nós temos vacinas. As vacinas são a principal forma de se prevenir. A melhor prova de se prevenir é por meio das vacinas. Quando a gente fala de vírus, são elas. Hoje, segundo a OMS, temos 136 vacinas em produção, com 10 em estágio avançado. Só que você sabe como é que faz? Como é que é produzida uma vacina? Pois bem, a gente tem aqui uma simulação do que seria o efeito do coronavírus dentro de um organismo para ter aquela memória. O coronavírus vem lá pelas vias respiratórias e chega num alvéolo e se liga a um pneumócito, que é uma célula do pulmão. Ele tem um receptor AC2, vai ser ativado esse AC2, ele vai ancorar a proteína spike, vai ser ativada pela furina
e pela protease TMPRSS2 e vai acontecer a endocitose desse vírus. E aí, quando esse vírus se fundir com a célula, ele vai liberar o material genético. Esse material genético ele vai ser metabolizado dentro da célula para produzir novos vírus, vai liberar novos vírus. Só que esses vírus liberados vão ser reconhecidos por células que a gente chama de células apresentadoras de antígenos. Essas células apresentadoras de antígenos, que a gente já viu lá atrás em como deveria ser a resposta, que é o que está sendo, digamos assim, emulado aqui, podem ser macrófagos ou células dendríticas, eles vão se alimentar, digamos assim, eles vão engolfar esse vírus, vão metabolizar, e aí eles vão entender, eles vão tentar produzir uma resposta. E aí, quando ele produz uma resposta, o antígeno, então quando ele pega o vírus, entende que é uma ameaça, é um patógeno, e aí ele pega uma das proteínas desse vírus e tira para dizer para a célula assim, olha, quando você vê isso, não é bom. E ele apresenta para a célula T helper. T helper vem de T ajudante. Então, as células apresentadoras de antígeno, elas vão apresentar os antígenos para as células T helper. Essas células T helper vão ativar células B. Então, ativando essas células B, eles vão mostrar que quando você tem esse antígeno, você tem que produzir anticorpos para ele. Então, essa célula B, ela produz esses anticorpos que marcam esse antígeno, um antígeno que vai aqui me dizer o que é o vírus, porque eu tenho muita coisa dentro da célula. Então, essa célula aqui ela é primordial para dizer para minha célula o que eu preciso ter noção, o que eu preciso me atentar para reconhecer esse vírus. E aí ela vai produzir os anticorpos que vão marcar o vírus ali mesmo, enquanto estiver tendo uma infecção. E também vai ativar a célula citotóxica, a célula T citotóxica. Por que é chamada assim? Porque ela vai agir matando as células toda vez que ela perceber que tem alguma coisa errada. Isso não é uma atitude muito interessante para todas as células, por isso que é uma atitude muito desesperada do corpo, digamos assim, para que ele dê um jeito no que está acontecendo, para que o corpo realmente combata aquele invasor, mas não é uma atitude que é boa para a célula, causa danos. E o que se espera depois é que essas células, tanto a célula B, quanto a célula T helper, quanto a célula T citotóxica, tenham uma memória, para que a célula T citotóxica não tenha que ficar matando várias células toda vez que houver uma infecção, para que a célula B possa agir no momento correto, lançar os anticorpos e aí marcar esses anticorpos para que eles lançar os anticorpos e marcar esses vírus para que eles sejam destruídos por outras células. E aí a gente usa a vacina para tentar emular isso aí. A gente quer emular, a gente quer tá fingindo, tá enganando o corpo com uma falsa infecção. Então as vacinas que estão sendo pesquisadas são as que usam vírus, vetor viral, ácidos nucleicos, com base em proteínas, e essas vacinas são divididas em categorias. As de vírus, eu posso usar um vírus inativado ou atenuado, um vetor viral replicador e um não replicável. Ácidos nucleicos podem ser de DNA ou RNA, baseadas em proteínas com alguma subunidade proteica, alguma proteína que eu tenha do vírus, ou com partículas miméticas, partículas artificiais que sejam parecidas com o do vírus. E aí,
a gente tem que a maioria é feita dos vírus é feita com vírus inativado, a maioria dos vetores virais é feita com a maioria dos vírus é feita com um atenuado, a maioria dos vetores virais é feita com não replicável, a maioria das vacinas de ácidos nucleicos que a gente tem em produção são de RNA, e a maioria das baseadas em proteínas são com essas miméticas que tentam emular um vírus artificial. Então, vacinas virais. A gente tem então uma vacina na qual o vírus é atenuado, ou seja, a gente tem o importante é que essas células B e T memorizam essa resposta e destroem o vírus antes que esses possam fazer algo, porque é disso que se trata. Destruir os vírus antes que eles façam algo pior. Mas toda resposta inflamatória tem aquela sequela. Por isso a gente fica meio assim quando se vacina. Fica tão mal, uma infecção inédita para o corpo. Porque é ativada uma resposta, que enquanto não mata esses vírus, ela só aumenta. É normal você tomar uma vacina e ficar um pouquinho baqueado. A Covid-19 induz uma resposta tão intensa e maluca que é chamada de tempestade de citocinas, que são moléculas inflamatórias que nessa tempestade várias citocinas diferentes Essas citocinas são moléculas inflamatórias que nessa tempestade atuam engatilhando várias respostas que em conjunto podem ser mortais. Um exemplo prático de como o corpo às vezes se sabota é a própria febre. O corpo pensa, vou aumentar a temperatura para matar esse troço. E de quebra é um sinal para a produção de células de defesa e que reduz a efetividade de substâncias tóxicas. Só que o próprio corpo não suporta essas temperaturas. Por isso nós tomamos anti-inflamatórios, antitérmicos, para dar um recado. Peraí, corpo, se acalma que não está rolando. E a gente tenta desengatilhar as respostas e aliviar as sensações ruins. Mas, voltando para as vacinas, existem 4 tipos que estão sendo produzidas. As com os vírus em si podem ser com um vírus atenuado, ou seja, a gente só dá uma pancada para ele cambalear e o vírus fica meio tonto assim e injeta ele no organismo, ou com ele inativado, que é quando essa pancada realmente acaba com ele, realmente o bichinho fica destruído, mas aí impede que ele tenha qualquer reação no organismo. Mas injetando esses dois, a gente quer que eles engatinhem alguma resposta no organismo, qualquer resposta, para que as moléculas sejam memorizadas. Tem as produzidas com vetores virais, que são as feitas colocando no código de outros vírus, que são inofensivos, os genes das proteínas do vírus de interesse. E quando no organismo se replicar, ele acaba produzindo essas proteínas. Nós temos as vacinas virais, na qual são produzidas com vírus, que são atenuados, ou seja, levam uma leve pancada só para dar uma cambaleada no vírus, para injetar dentro do nosso corpo, ou com ele inativado, quando esse vírus é realmente assim desmantelado. Então ele não é reativo, mas ele possui a mesma formação que um vírus que possui capacidade de ser funcional. Então esses vírus, eles vão dentro do corpo reagir com aquela célula processadora de antígenos, vão produzir então um antígeno, que no caso aqui é uma proteína do coronavírus,
vai ser reconhecida, que vai resultar na resposta imune, que vai ser memorizada. As vacinas de vetores virais são feitas colocando no código de outros vírus, vírus que sejam inofensivos, genes de proteínas do vírus de interesse, e quando no nosso organismo, se replicando, ele vai acabar produzindo essas proteínas e vai acabar, de quebra, produzindo uma reação, uma resposta imune a essa proteína que foi inserida. No caso, a gente tem aqui um vírus que ele é replicável, então um vírus normal, mas só com esse gene extra, é colocado dentro da célula, e eles acabam se replicando, como normalmente fariam, e entrando em contato com a célula apresentadora de antígenos. E também tem com um não replicável, quando esse vírus é colocado aqui dentro, mas ele não tem a capacidade de se copiar. Então, ele, do mesmo jeito que ele entra, ele é absorvido por uma célula processadora de antígenos. E ela acaba encontrando essa proteína que é produzida, a gente inseriu ela no restante dos genes, e ela é expressa, no caso a gente colocou aquela proteína spike, ela é reconhecida aqui pela célula apresentadora de antígenos como um antígeno, como algo a ser combatido, e essa célula apresentadora de antígenos vai para aquela resposta imune, né, de ativar a célula T helper e tudo mais. Essas vacinas podem ser pouco efetivas e precisam de uns boosts, principalmente as que são feitas com vírus que não se replicam, porque justamente não tem tanta efetividade. Então, com esses boosts, que são umas doses extras, acaba provocando um impulsionamento para provocar uma memória. Bom, temos as dos ácidos nucleicos. As vacinas de ácidos nucleicos, elas usam diretamente DNA ou RNA. Lembra que a gente inseriu lá nos vírus, nos vetores? Aqui a gente insere direto nesse DNA e nesse RNA faz um processo que a gente chama de eletroporação para que o DNA entre dentro do núcleo, produza o RNA do gene da proteína que foi inserida, no caso a proteína spike, novamente, para produzir a proteína. No caso do mRNA, ele é colocado em uma cápsula lipídica que a célula vai reconhecer como boa e vai se fundir e vai liberar esse RNA aqui dentro. O que o RNA faz? Nós temos no organismo DNA, que guarda as nossas informações, e os RNAs, que são quem fazem as informações terem algum sentido. O RNA mensageiro, ele leva uma mensagem para o ribossomo para a produção de alguma proteína. Aqui no caso, como a gente quer fazer a proteína spike, são produzidas essas proteínas. Nesse RNA, ele não precisa passar por essa fase, porque já é a mensagem. Então, é traduzido em proteínas virais. Essas proteínas que são deixadas no organismo são reconhecidas pela célula apresentadora de antígenos, são reconhecidas como são reconhecidos como partículas estrangeiras, partículas que podem representar uma ameaça, e isso induz uma resposta imune. Bom, no papel tudo é lindo e elas têm um princípio que não é agressivo, né? Já que não usa o vírus. Só o gene de uma proteína específica que pode ser fabricado, já que a gente conhece todo o material genético do vírus. Lembrando que cientistas chineses fizeram esse sequenciamento completo lá em 12 de janeiro e disponibilizaram na íntegra para o mundo todo. Mas na vida real ainda não conseguimos produzir uma vacina assim. Nenhuma vacina aprovada atualmente usa esse princípio. Justamente porque é difícil ter esse tipo de resposta
artificial, na qual a gente induz a célula a ter um novo pedacinho de DNA, induz a ler um pedaço de informação de RNA que ela não tem. Então, é meio difícil dar algum juízo de valor, porque a gente não tem nenhuma coisa para ter como base. E nós temos as proteínas baseadas, e nós temos as vacinas à base de proteínas virais. Que é quando a gente pega proteínas dos vírus e a gente injeta elas para a gente ter uma resposta imune. Então a gente pode pegar as proteínas mesmo, pegar de cara mesmo as proteínas. Por exemplo, aqui a gente tem proteína spike e proteína M, que estão presentes lá no envelope do vírus. Injeta, a célula vai reconhecer como invasores, vai produzir antígenos para essas proteínas, vai reconhecer essas proteínas como sinalizadoras de um invasor, vai então induzir aquela resposta imune, então o organismo vai estar pronto para ser, digamos assim, invadido. Ou a gente pode fazer um vírus mimético. A gente tem esses VLPs, que são vírus falsos, um vírus sintético, que é fabricado com essas proteínas e injetado para produzir as respostas esperadas. O efeito memória depois de uma resposta imune. Porém, essas vacinas precisam de adjuvantes para funcionar, porque elas em si são fracas demais para desencadear uma resposta forte e induzir uma memória. Isso porque essas proteínas e esse vírus falso, eles são muito inertes, são sozinhos, né? Não tem muita coisa. Então, o corpo também não é bobo, ele não acha que tudo é estranho, corpo estranho, senão a gente teria várias respostas imunes a tudo. E o corpo não é assim. Ele só realmente reage a algo se ele realmente representar uma ameaça. Então, às vezes, você precisa de adjuvantes, que são coisas que vão produzir uma resposta, porque aí, de quebra, eles vão acabar pegando essas proteínas aqui presentes, tanto na forma pura quanto nos vírus sintéticos. Mas por que uma vacina é tão difícil? Aqui tem um esquema do jornal Globo para resumir as etapas que precisam ser cumpridas. As vacinas não podem causar a doença que querem prevenir e muito menos provocar outra, além de terem que realmente provocar uma memória a longo prazo, ou um prazo que seja aceitável. Por isso existem algumas vacinas que a gente toma um reforço a cada X anos, e outras que são anuais. Não por isso, mas porque são organismos que se modificam muito rapidamente. Tipo a vacina da gripe, um exemplo prático, que todos os anos se atualiza com as cepas mais recentes para imunizar a população com o mais atual. No Brasil, a gente tem o SARS-CoV pelo menos em 3 cepas principais. Não quer dizer que sejam só 3. Em 3 cepas principais. Então, a gente já sabe que ele não é um bichinho fácil de se lidar, é um bichinho bem complicado. Então, essa questão da atualização é tipo quando o seu computador está com um antivírus precisando atualizar, e ele manda uma notificação pedindo uma atualização para que você não seja infectado. Porque ele está te dizendo o seguinte: ei, eu preciso atualizar, porque já existem definições novas de vírus e eu não estou atualizado. Pode ser que você seja, assim, infectado e eu nem saiba. Aqui a gente tem um vírus que pode ser adaptado para a vacina, na qual ele é enfraquecido, atenuado, ou as partes utilizadas, como naquelas de proteínas. Aquele atenuado é quando ele toma só um baqueado, e aqui quando o vírus é inativado, digamos assim, morto. Lembrando que os biólogos não consideram o vírus ser vivo ainda. Ou ele pode ser utilizado para mapear a sequência, e aí a gente acabar utilizando essa sequência para fazer aquelas vacinas de ácidos nucleicos, ou para fazer vetores e tudo mais.
Essas partículas são colocadas em uma solução que vai ser testada. E aí que tá. Antes de testes com pessoas, nós fazemos testes em animais. Os testes em animais são chamados de ensaios pré-clínicos. São testes em culturas de laboratório, por exemplo, aqueles testes in vitro, em células, numa plaquinha, e em animais, como roedores, primatas. E aí a gente tem o nosso primeiro checklist. Se for muito tóxico, para o teste. Se não for, a gente passa para frente. Isso leva as células do sistema imunológico a produzir anticorpos que irão identificar e se anexar ao vírus? Se sim, a gente continua. Se não, a gente para o teste. Toda vez que a gente para o teste, a gente volta até essa fase aqui, vê o que pode ter dado errado, ou volta e vê se a gente usou um vírus certo, ou um vírus que estava bom bastante, se a gente errou na mão aqui, ou se aqui a gente não isolou corretamente, se a gente fez partes de DNA erradas. Mas se a gente tem uma resposta que é positiva, a gente vai para frente. Nos chamados ensaios clínicos de 3 fases, na qual a gente testa em seres humanos 3 vezes diferentes e faz checklists de novo. A vacina é segura? Efeitos colaterais ruins são evitados? O sistema imunológico produz anticorpos? Se não, para qualquer uma dessas perguntas, testes parados, a gente volta para ver e começa de novo. Se sim, a gente vai da fase 1 para a fase 2. A vacina é segura? A resposta imunológica é forte? A dosagem está correta? Se alguma dessas perguntas for respondida com não, testes parados. Então, vejam que a gente precisa realmente se assegurar de que a vacina não cause doenças que a gente não queira e que ela promova essa resposta imunológica a ponto de o corpo entender, a ponto de o corpo conseguir memorizar aquela vacina. A dosagem está correta? É aí também que a gente faz a dosagem correta, a melhor dosagem. Se sim, passamos da fase 2 para a fase 3. Previne com segurança infecções e doenças em um grande número de pessoas? Se sim, vai para a fase de produção. Se não, a gente tem que voltar para ver o que acontece. Se a gente responde aqui que não tem resultados, a gente volta, mesmo se a gente não queira. Mais uma vez, a ciência, a gente sabe, a gente tem que ter em mente que não tem lado, ela segue padrões, protocolos, ela segue regras, ela segue teorias. Então, a vacina, para produzir uma vacina, e do mesmo jeito um medicamento, a gente tem que seguir esses passos. Por isso, é tão demorado, porque temos que ser rigorosos, porque é a saúde de seres humanos que estão sendo colocados em jogo. Bom, nós temos 2 vacinas que vão ser testadas aqui no Brasil. Uma vacina da Universidade de Oxford, que vai ser testada no país, no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, em parceria com a Unifesp, e no estado do Rio de Janeiro, com a rede DOR São Luís e o Instituto DOR. Voluntários de 18 a 55 anos vão ser recrutados e a vacina tem esse nome aqui, Chadoxi nCoV-19. Esse Chadoxi é o nome dado ao vírus que é utilizado porque é uma vacina de vetor. Eles pegam uma parte do material genético do coronavírus, SARS-CoV-2, inserem em um vírus. O vírus é esse. Colocam numa solução, injetam para ver se tem a resposta imune. Os resultados agora são promissores
e a Universidade de Oxford aceitou, então, fazer uma daquelas fases aqui. E nós temos também a Coronavac, que é a vacina que a Sinovac, uma indústria chinesa, produziu e que vai ser testada aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, no estado de São Paulo. É um estudo de fase 3, então está nas fases finais. É um estudo que usa o vírus completo. Então a gente lê aqui no rótulo mesmo que é o SARS-CoV-2, que foi produzido em células Vero, que são células utilizadas para estudar a resposta do nosso organismo no coronavírus, e são vírus inativados. Então são vírus que não oferecem risco nenhum ao corpo. Só que ele não pode oferecer risco, mas também tem que oferecer a produção de uma resposta imune. Então, essas duas vacinas, elas estão sendo testadas no Brasil. Elas vão chegar ao Brasil para serem testadas. São uma chance a mais da gente conseguir passar por isso. Mas do mesmo jeito que a esperança bate a porta, o realismo também bate. Mesmo após uma pandemia de HIV que até hoje deixa marcas, há 39 anos que a gente convive com esse vírus, uma vacina ainda não conseguiu ser feita por ser ineficaz, por efeitos colaterais. Do mesmo jeito, a SARS e a MERS deixaram cicatrizes na humanidade e também não possuem uma vacina aprovada. Isso não por falta de tentativa, mas por falta de resultados que sejam aceitáveis. Uma vacina contra a SARS, apesar de ser eficiente, causava hepatite, ou seja, é inviável pedir a alguém que pegue hepatite para se proteger do coronavírus. Então, todos aqueles passos anteriores têm que ser cumpridos, porque é muito importante que as pessoas não precisem tomar esse tipo de decisão para se proteger de um vírus. Decidir qual mal vão passar.